Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, O Céu e o Inferno. E aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos a quarta obra da codificação espírita realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte das duas deste livro, que trata da doutrina. E estamos no capítulo 2. Estamos terminando hoje o capítulo 2. Temor da morte. Vamos para o item 10. E o item 10 tem o subtítulo que é Por que os espíritas não temem a morte? Vejamos. É o item 10 deste capítulo. A doutrina espírita, diz Kardec, modifica completamente a maneira de encarar o futuro. Lembram? Inferno, purgatório, céu. Era isso que existia no mundo ocidental na metade do século XIX, dentro da doutrina católica e a protestante. Eu sei que tem inferno e tem céu. Eu não sei como seria, confesso minha ignorância sobre o purgatório. Mas surgiu, então, em meados do século XIX, a doutrina espírita, lá no seio da civilização ocidental, a França, e nos trouxe um outro paradigma. Não mais esta estrutura de torturas eternas, ou vamos esperar para ver se com um número X de orações consegue ir para o céu, ou aquele céu insuportavelmente monótono, não é? A doutrina espírita modifica completamente a maneira de encarar o futuro depois da desencarnação. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. O estado das almas depois da morte não é mais um sistema, porém, o resultado da observação. Por quê? Que observação? Experimental, científica, que Kardec faz a partir do relato dos espíritos. Ele sistematiza as respostas e constrói a partir do que vê, do que analisa. Aí sim, ele constrói, melhor dizendo, não constrói, ele codifica essas informações. Ele estrutura, ele organiza, é a melhor palavra. Ergueu-se o véu. O mundo espiritual aparece-nos na plenitude da sua realidade prática. Não foram os homens que o descobriram pelo esforço de uma concepção engenhosa. São os próprios habitantes desse mundo espiritual, os espíritos, que nos vêm descrever a sua situação. E nós vamos ver isso em minúcias na segunda parte deste livro, que vai tratar dos exemplos. Aí os vemos, nós vemos os espíritos através da própria narrativa deles. Aí os vemos em todos os graus da escala espiritual e em todas as fases da felicidade e da infelicidade, assistindo, enfim, a todas as peripécias da vida de além-túmulo. Peripécias, aventuras. Se podemos encarar assim. Aqui. É por isso que os espíritas encaram a morte calmamente. Gostamos de pensar que sim. Será que do século XIX ao XXI, nós espíritas encaramos a morte menos calmamente? Será que no século XIX, início do século XX, os espíritas eram mais tranquilos com relação à morte? Será que mudou? Se é que mudou.
Então, é por isso que os espíritas encaram a morte calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a Terra. E aqui não tem como não lembrar daquele voo de avião que entra em pane lá, não é? E o Chico estava nesse voo e as pessoas começaram a ficar muito agitadas, algumas desesperadas, dizendo: valha-me Deus, oh meu Deus, e agora? E Chico, ali no meio daquele povo, começou também a levantar as mãos e a dizer: valha-me Nossa Senhora, vamos morrer, valha-me Nossa Senhora, vamos morrer. E nisso vem, atravessando o corredor do avião, Emmanuel, a direção de Chico, caminhando. Chegou do lado dele e disse assim: Chico, o que é que está acontecendo? Não está a ver, Emmanuel? Nós podemos cair. Eu posso morrer hoje? Pode. O avião pode cair? Poder pode. Mas então, se eu morrer hoje, você vai me receber? Se eu estiver disponível, eu vou. Vamos dizer que ele estava com um bom senso de humor neste dia. Ah, então se eu posso morrer, então eu vou gritar. Valha-me Nossa Senhora, nós vamos morrer. E o Emmanuel disse ao Chico: Chico, vai morrer? Morra com educação. Olha, poucos espíritas viram tanto o mundo espiritual quanto Chico Xavier. Mas ele era de uma brejeirice, de uma, não é, daquela coisa mesmo do homem do interior, não é? Não tem como não ser este humor gaiato, não é? Bem do interior. Uma graça. O nosso querido Chico Xavier. É por isso que os espíritas encaram a morte calmamente e se mostram serenos nos seus últimos momentos sobre a Terra. Já não é apenas a esperança que os conforta, mas a certeza. Sabem que a vida futura é a continuação da vida, é a continuação da vida presente, em melhores condições, se fizermos bom uso da nossa encarnação, não é? Moralmente falando. Em melhores condições e aguardam-na. Aqui ele está falando, obviamente, dos espíritas, e nós imaginamos então que espíritas que se esforçam em conter as más tendências, como a definição do verdadeiro espírita nos diz. Então já não é só a esperança que os conforta, mas a certeza. Sabem que a vida futura é a continuação da vida presente em melhores condições e aguardam-na com a mesma confiança com que aguardariam o nascer do sol após a noite de tempestade. Uma pequena diferença que, para a maioria de nós, que não morremos dormindo ou repentinamente, muitas vezes o processo da desencarnação pode ser assim, desconfortável, mas é um desconfortável que não demora. É como o parto. Né? Também é muito, um momento feliz, mas é confortável. Né? Quem teve aquele delicioso parto normal sabe. Não, conforto, não se pode dizer que é. E aqui também estou a lembrar da desencarnação de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes morreu assim. Passou por uma doença também, estava no leito de sua casa, recebia a visita dos amigos. Sim, muito pobre. Dr. Bezerra desencarnou muito pobre. Então, seus biógrafos dizem que os amigos chegavam e colocavam dinheiro embaixo, sem ele ver, embaixo da fronha, que a mulher depois visse.
né, para suprir o que fosse necessário. Os amigos que o iam visitar. Solidariedade fraternal, não é? Aqui já a futura viúva. Os motivos da confiança do espírita diante da morte decorrem dos fatos testemunhados e da concordância desses fatos com a lógica, a justiça e a bondade de Deus, correspondendo às íntimas aspirações do homem, de nós encarnados. Para os espíritas, a alma não é mais uma abstração. Tem um corpo etéreo, o perispírito, corpo espiritual, que dela faz um ser definido. Não é uma centelha, não é uma abstração. Então, se nós desencarnarmos agora, provavelmente até a roupa que vestimos vai estar lá, plasmada no nosso corpo espiritual. Então, a alma não é mais uma abstração para os espíritas. Ela tem um corpo etéreo, o perispírito, que dela faz um ser definido, capaz de ser concebido pelo pensamento, o que já é muito para fixar as ideias sobre a sua individualidade, aptidões e percepções. Então, eu não vou virar uma nuvenzinha, eu não vou ser sei lá o quê, eu não sei o que eu vou estar pensando, sentindo. Olha, é isto, dormirmos cá e acordamos lá. Continuamos sendo nós. A lembrança dos que nos são caros, queridos, repousa sobre alguma coisa de real. Repousa no sentimento, no amor. Não nos representamos mais como chamas fugazes que nada falam ao pensamento. De novo, abstração. Porém, sob uma forma concreta que antes nos mostra como seres vivos. Nos mostra como seres vivos que somos. E continuamos a viver depois da morte deste corpinho físico aqui. Então, continuamos seres viventes. Além disso, uma vez perdidos nas profundezas do espaço, Além disso, em vez de perdidos na profundeza do espaço, estão à nossa volta o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Identificam e... Olha, consegui me embolar na frase inteira. Vou voltar, ok? Além disso, em vez de perdidos na profundeza do espaço, estão à nossa volta, ou seja, os desencarnados não estão vagando pelos espaços do universo, estão à nossa volta. O mundo corpóreo e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações. Nós estamos em estreitas relações, como respondem os espíritos a Kardec. Kardec pergunta: influenciam os espíritos em nossos pensamentos e atos? E eles respondem: muito mais do que podeis imaginar. De ordinário, ou seja, comumente, são eles que vos dirigem. É importante sabermos como está a nossa sintonia, se está boa ou se não está. Senão, quem é que vai estar tentando ali nos influenciar? Veja, os bons espíritos jamais forçam nada. Quem costuma fazer esse tipo de abordagem mais agressiva, digamos assim, são os espíritos inferiores. O mundo corpóreo e o mundo espiritual identificam-se em perpétuas relações, assistindo-se mutuamente. Como se vê, o temor da morte perde a sua razão de ser por não ser mais permitida qualquer dúvida sobre o futuro. Nós vimos aqui o projeto 15 Minutos do Livro dos Espíritos. Tudo tão explicadinho.
Aí fica assim, entendi, é. Vamos bem. Só temos que o quê? Vigiar e orar para não cairmos em tentação e comprometermos a nossa volta, não é? Em boas condições, quero dizer. Como se vê, o temor da morte perde a sua razão de ser por não ser mais permitida qualquer dúvida sobre o futuro, de modo que o espírita encara a sua aproximação da morte, a sangue frio, ou seja, calmamente, como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Perfeito. Perfeito. E assim termina Kardec o capítulo 2, o temor da morte. Amanhã continuaremos aqui no nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.